Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo em Alta, o podcast do Papo Imobiliário. Meu nome é Michel e vamos juntos nessa conversa. De uma maneira dinâmica e de fácil compreensão, vamos falar sobre as últimas notícias do mercado imobiliário. Então ajuste os seus fones de ouvido, pegue o seu café e vamos às notícias. Hoje começamos a nossa conversa trazendo novamente o assunto reforma tributária e suas implicações no mercado imobiliário, passamos por programas de habitação e suas soluções e finalizamos com dicas para você curtir o seu fim de semana e, claro, aproveitar o merecido descanso. Vamos juntos? Ficando por aqui, o que você vai ouvir? Imposto sobre imóveis novos pode atingir 15,9% após reforma tributária, setores da Bolsa que se beneficiaram com as novas implicações da reforma tributária, governo planeja aumentar investimentos do programa Minha Casa Minha Vida com recursos adicionais do FGTS. Jader Filho afirma que o Banco Central está segurando medidas que poderiam ampliar o financiamento à casa própria. Santander inova com crédito imobiliário sem uso da poupança. O que a geração Z busca em um imóvel? As capitais onde os imóveis mais valorizaram em 2024, indenizações e arrecadação do seguro habitacional crescem no primeiro quadrimestre de 2024, julho, mais crianças nas áreas comuns e a chegada de inquilinos temporários ao condomínio. Os porquês da volta ao presencial. O tema reforma tributária ainda está sendo motivo de muita discussão no mercado de forma geral. Dentro do imobiliário, temos acompanhado os desdobramentos das novas decisões e as implicações para o nosso setor. Na quarta-feira, 10 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da reforma tributária, fixando a alíquota máxima do novo Imposto sobre Valor Agregado, IVA, em 26,5%. O setor imobiliário terá uma alíquota específica de IVA com um desconto de 40%, resultando em uma alíquota final de 15,9%. Motivo de celebração para o sistema COFES-Cresce, que semanas atrás havia argumentado sobre o risco que o aumento proposto teria negativamente sobre o mercado imobiliário, podendo prejudicar tanto compradores quanto locatários. Na última semana, o sistema COFES-Cresce conseguiu ampliar o redutor para 40%, diminuindo o percentual tributário, que seria de 21,2% para 15,9%. Outros setores também comemoraram as novas implicações da reforma. As alíquotas aplicadas às incorporadoras e construtoras terão uma redução de 40% em relação à tributação de referência, estimada em 26,5% pelo Ministério da Fazenda. Para aluguéis, cessão onerosa e operações de arrendamento mercantil entre pessoas jurídicas, haverá uma diminuição de 60% em relação à alíquota padrão. O governo planeja alocar mais de 23 bilhões de reais do FGTS para impulsionar o programa Minha Casa Minha Vida em 2024. Até o momento deste ano, o fundo já destinou 97 bilhões de reais ao programa habitacional. Com essa medida, os recursos disponíveis para o Minha Casa Minha Vida aumentarão para 120 bilhões de reais. A alocação adicional de recursos atende à diretriz do Palácio do Planalto de alcançar recordes nas contratações de moradia para baixa renda, visando fortalecer a agenda positiva durante o ano das eleições municipais. Mas o crédito habitacional ainda está em debate. Segundo o ministro das Cidades, Jader Filho, o Banco Central está segurando medidas que poderiam ampliar o financiamento à casa própria. O ministro se refere aos recursos da poupança atualmente retidos em depósitos compulsórios. A Caixa Econômica Federal estima que poderia gerar quase 30 bilhões de reais adicionais em financiamento se fossem liberados 5% dos atuais 20% retidos nos depósitos compulsórios. Se por um lado existe a expectativa da poupança, por outro, os bancos estão recorrendo ao mercado de capitais para suprir o funding necessário para alimentar as linhas de crédito imobiliário. É o caso do Santander. O banco desenvolveu uma nova modalidade de financiamento para incorporadoras, chamada Ciclo Estendido, que visa diminuir a dependência da poupança. A solução utiliza certificados de recebíveis imobiliários como principal fonte de recursos. A grande vantagem dessa solução é que ela cobre todas as fases de um projeto imobiliário, desde a compra do terreno e o lançamento do projeto, passando pela construção, até o repasse dos financiamentos das unidades vendidas na planta para as instituições financeiras. E quando pensamos em venda de imóveis, faz sentido entender onde o mercado tem reagido melhor. Divulgado recentemente pelo DataZap+, o índice FIPZAP revela as principais capitais onde os imóveis mais valorizaram em 2024. No índice de variação acumulada em 12 meses, estão as cidades de Curitiba, Goiânia, Maceió, João Pessoa, Florianópolis, Belo Horizonte, Manaus, Vitória, Salvador e Recife.
Já na variação do preço médio de venda residencial em 2024, a cidade de Belo Horizonte está na liderança, seguida de Curitiba e após Florianópolis. Se há aumento no número de vendas, também aumenta a contratação do seguro habitacional obrigatória no ato do financiamento de um imóvel. Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras, nos 4 primeiros meses do ano, houve avanço na arrecadação, que alcançou 2,3 bilhões de reais e cresceu 10,6%. Os brasileiros que possuem seguro habitacional também receberam cerca de 567,3 milhões de reais em indenizações, número 18,5% superior ao mesmo período de 2023. Férias para uns, trabalho para outros. Uma alternativa às viagens familiares, nem sempre possíveis mesmo em férias, é usufruir da área de lazer do condomínio. Isso significa atenção redobrada do síndico, que também estará vigilante quanto aos novos personagens que começam a circular pelos corredores e garagens, os inquilinos temporários. A especialista em gestão condominial, Roseli Shorts, reuniu algumas dicas para evitar conflitos. De acordo com Roseli, a primeira medida a se tomar é a comunicação. É essencial informar aos responsáveis pelas crianças sobre as normas de uso, horários e acesso às áreas por visitantes, para que se crie um ambiente seguro e harmonioso. Além disso, ela orienta que é preciso que haja um trabalho de conscientização dos pais para que orientem os filhos sobre as regras, o respeito aos funcionários, o uso correto dos elevadores, enfim, tudo o que possa colaborar para a harmonia do ambiente. O síndico deve se antecipar a essas questões. Home office ou rotina híbrida? Se por um lado a adesão ao home office surpreendeu o mercado de trabalho, por outro há quem prefira manter os seus dias dentro de uma rotina considerada híbrida. Um levantamento recente constatou que mais de 40 locações foram identificadas entre janeiro a março deste ano, com apenas 3 regiões sendo responsáveis por 67% de todo o inventário alocado em São Paulo: Chucre Zaidan, Vila Olímpia e Nova Faria Lima. Especialistas afirmam que a tendência é que os colaboradores optem pelo modelo híbrido, mas alguns setores, como financeiro e tecnologia, têm investido cada vez mais na volta ao presencial. E já que sextou, como sempre, não poderíamos terminar esse episódio sem contribuir com o seu fim de semana. E embora o nosso mercado não pare nunca, todas as sextas-feiras nossa equipe se reúne e separa algumas dicas para curtir as merecidas pausas. Para curtir o fim de semana e ainda se inspirar com uma história pra lá de empolgante, o filme O Homem que Mudou o Jogo é um drama biográfico que conta a história real de Billy Beane, gerente geral do time de beisebol de Oakland Athletics, que desafia as convenções do esporte ao adotar uma abordagem inovadora baseada em estatísticas para montar uma equipe competitiva com um orçamento limitado. O filme destaca a luta de Beane contra o ceticismo da imprensa, dos fãs e dos próprios colegas da indústria do beisebol, enquanto ele tenta provar que a sua abordagem inovadora pode vencer jogos e desafiar o status quo. Uma boa dose de determinação e inovação para recarregar as energias. Já para quem curte uma boa leitura em A Lógica do Consumo, o autor dinamarquês considerado pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, Martin Lindstrom apresenta ao leitor os bastidores das pesquisas que explicam por que determinado produto vende e mostra como o cérebro responde aos muitos estímulos da propaganda. O livro conta com casos reais de estudo de neuromarketing para desfazer mitos e fornece ensinamentos importantes para quem quer decifrar o universo do consumo. Eu vou ficando por aqui, mas não sem antes mencionar que se você ainda não conhece o Papo Imobiliário, esse é o nosso convite. Somos um dos maiores portais de conteúdo para o mercado imobiliário brasileiro. Acesse o site www.papoimobiliario.com e conheça um pouco mais sobre nós. Não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram com o @papoimob e assinar a nossa newsletter. Mais um canal de notícias diretamente para você. E como dica boa é dica compartilhada, não se esqueça de encaminhar o nosso podcast para um amigo do mercado imobiliário ou para quem, assim como você, se interessa pelo nosso mercado e quer saber um pouco mais. Até o nosso próximo papo!